Camaradas, eu queria só ressaltar aqui para vocês a importância de estudarmos a teoria marxista. Nós temos claro o que é o socialismo, o que difere o socialismo do capitalismo, para que a nossa luta tenha um certo rumo. Nós do PCdoB temos uma base teórica que é o marxismo-leninismo. O marxismo, ou também chamado, o Lenin deu o nome de marxismo, foi o Lenin que deu esse nome. Antes era chamado de socialismo científico. É que existia sempre o sonho do socialismo, mas eram projetos utópicos. Até que depois de muito estudo se conseguiu formular uma proposta baseada na realidade científica, uma proposta científica, né? E essa proposta foi feita principalmente por Marx e com a ajuda do Engels, né? E depois outros ajudaram a evoluir essa proposta. Você vê ainda hoje, está havendo mudanças aí, os chineses, por exemplo, estão inovando. É a construção do socialismo, eles estão chamando de socialismo de mercado, quer dizer, o socialismo como sociedade centralizada na mão do Estado, o Estado na mão do Partido Comunista, que representa a classe operária, os assalariados, mas se permite hoje que aquela pequena produção, o pequeno proprietário, ele pode se desenvolver e crescer e ajudar a desenvolver as forças de produção, desde que não chegue à fase do monopólio. Quando chega na fase do monopólio, então aquela área seria estatizada, não é? Mas muitos camaradas lutam e participam às vezes de luta de sindicato, de associação, mas não entendem a diferença que tem em ser comunista e ter o norte do socialismo. Eu queria dizer para vocês aqui uma coisa importante, interessante. Uma vez eu estive na China, eu era jovem, eu tinha aí 20 anos, eu estudei na China. E ali eu lembro muito bem dos professores da academia do marxismo-leninismo na China, dizer o seguinte, que nós, revolucionários que queremos transformar a sociedade de uma forma revolucionária, antes de sermos força motriz dessa transformação, é importante nós sermos alvos dessa transformação. Porque nós também estamos vindo da sociedade capitalista, vivemos na sociedade capitalista com valores capitalistas. E é difícil você construir uma sociedade nova, socialista, com valores capitalistas. Então aqui eu vou até citar para vocês um exemplo interessante que a história já nos mostrou. Vocês já ouviram falar de um gladiador romano chamado Espartacus, que no ano de 70 a.C., quer dizer, portanto, nós estamos em 2021, há 2100 anos atrás, o Império Romano vivia a escravidão romana, a escravidão terrível, não é? Ali você era escravo, trabalhava dia e noite, no máximo você poderia ter 25 anos de idade, já morria velho de tanto trabalhar, e sempre, é muito difícil chegar aos 30 anos naquela época, né? Você vê que o pessoal então era quase todos jovens, morriam jovens. E ali eram escravos mesmo. O exército romano entrava naquelas aldeias de outros povos, seja de onde for, fosse da Grécia, fosse do norte da África, fosse de algumas ilhas, fosse da região da Gália, o exército romano cercava e escravizava toda a população. Vendia as mulheres, vendia os meninos e escravizava os homens também para trabalhar nos palácios, na agricultura de Roma, né? Então o Espartacus, ele foi um escravo. Se ele não quisesse ser escravo, ele poderia ser soldado do exército romano. Então o Espartacus, não querendo ser escravo, ele virou soldado do exército romano e aprendeu a guerrear, a matar, e usava a espada com grande habilidade, era inclusive muito admirado por isso. Na primeira oportunidade, Espartaco deserdou daquele exército, que tinha horror àquilo, e fugiu. Mas ele foi preso novamente pelo exército romano e foi vendido novamente como escravo. Mas porque não queria ser escravo, insistia, então, visto que ele era um lutador, colocaram ele para lutar como gladiador. Você já viu aqueles filmes, aqueles circos romanos, onde os gladiadores se matavam para a alegria do público daquela época, que ficava feliz em ver um matar os outros.
porque a vida era uma banalidade total, né? E o Esparto foi um gladiador famoso, matou vários gladiadores no ringue e era quase que invencível. Mas mesmo assim ele fugiu, porque mais dia menos dia ele ia ficar velho, ele ia morrer ali no ringue. Ele fugiu e foi para as montanhas. Junto dele, vários escravos fugiram também, gladiadores também fugiram. E o exército romano mandou buscar, prender aqueles grupos de revoltosos. Mas as legiões romanas, quando encontravam aqueles gladiadores treinados para matar, muito experiente, muito forte, todos foram morrendo também. Porque ali não havia, naquela época, metralhadora, aviões, nada disso. Era na espada, na faca, né? Ali é na lança, na faca, na espada. E para isso os gladiadores eram superiores. Então o Espartaco venceu muitas legiões de exército romano. Ele treinava seus escravos que fugiam, treinava e eram lutadores. Escravos, o Espartaco chegou a montar um exército de 90 mil homens. 90 mil naquela época. E ele virou um terror para o Império Romano. E ele então fundou lá nos Alpes, nas montanhas, ele fundou um reino daquele pessoal dos fugitivos, aqueles escravos. Então muita gente pensa que o escravo, que era contra aquela escravidão, ele então fundou um reino. Como que era o reino do Espartaco? Era reino do homem livre? Essa ideia de liberdade não existia na cabeça de ninguém, nem mesmo dos escravos e nem muito menos na cabeça de Espartacos. O mundo que eles conheciam naquela época, tanto os gregos quanto os romanos, os fenícios, era a escravidão. Era só a escravidão. Hoje é o trabalho assalariado. Hoje você fala, o cara está assalariado, está desempregado, você entende. Porque é o cara que se vende pelo salário. Antes, ele não é nem, ele se vendia o corpo dele inteiro, o cara que usava ele do jeito que quisesse, até podia matá-lo, né? A escravidão, os escravos não conheciam outra forma de governar. Então, o Espartaco criou um reino, quer dizer, conquistado na marra, na base da luta, da morte, do heroísmo, e o reino que ele construiu foi igualmente escravista. Ele era beneficiado, aqueles mais da cúpula militar dele eram beneficiados, e aquela multidão de escravos que foram libertados do reino, do jugo dos imperadores de Roma, mas também achavam que eles tinham que servir aos novos senhores, né? Então não teve nenhuma novidade. Se nós trouxermos para cá, para os tempos de agora, os escravos de agora, camaradas, são os escravos do capital. É aquele que se vende pelo salário. E por um salário mínimo para existir, que não consegue nem sobreviver. O trabalhador hoje, ele individualmente, não tem saída para ele. Ele é assalariado, então vai morrer de fome. Ele põe um pequeno negócio que não prospera, porque os capitalistas já estão na frente dele, ele já não prospera. Parece que tem liberdade, não tem. Não tem. Então os trabalhadores de hoje, os assalariados, eles também lutam. Lutam para melhorar o salário. Mas para melhorar o salário, é como se lutasse para poder ter um chicote menor, um chicote mais macio, mas é igualmente o chicote do salário, não é? Antigamente você tinha um chicote, hoje você tem um salário. Um salário maior ou menor é igual um chicote mais fino, mais grosso, chicote mais macio, mais duro, é a mesma coisa. E hoje os trabalhadores que lutam só para aumentar salário, eles continuam sendo governados pelo sistema capitalista, onde toda a riqueza produzida pelos trabalhadores vai para os ricos, vai para os bancos, vai para enriquecer mais ainda os proprietários. O trabalhador não tem nada, não tem propriedade de nada. Ele não tem condição de ter uma fábrica, de ter um meio de produção, não tem terra, não tem nada. Nem mesmo as ferramentas de trabalhar ele tem. Então ele é de fato um escravo capitalista atualmente. Mas a gente tem que lutar, o trabalhador luta para melhorar salário, luta para ter uma casa, luta para diminuir o aluguel, luta para ver se consegue melhorar o passe de ônibus, mas todas essas lutas estão dentro da escravidão capitalista. Não muda, a relação não muda. Então, desde há muito tempo, os homens sonham com uma nova sociedade de igualdade, mas depois de muito estudo, Marx denunciou que
As classes e a luta das classes, a desigualdade tem uma raiz. A raiz está na propriedade privada dos meios de produção. A terra é um meio de produção, que na terra você trabalha e dá riqueza. A fábrica é um meio de produção. O transporte é um meio de produção. Então, os meios de produção hoje estão na mão de pouca gente. E há milhões, milhares, bilhões no mundo não têm propriedade e são escravos do capital. E para sair dessa situação, só tem um jeito, é a luta pelo socialismo. O socialismo é uma sociedade nova, onde os assalariados assumem o poder político e constroem uma nova sociedade, onde os bancos são estatais, a terra não é mais mercadoria, não se vende mais a terra, ninguém é dono mais da terra. Você pode administrar o uso da terra, mas não vender, a terra não é mais mercadoria. As grandes empresas, grandes conglomerados, todos são estatizados e pertencem a todo o povo. Todos os bancos são estatizados, pertencem a todo o povo. E com isso, com o recurso, com a riqueza que se adquire, investe na melhoria do salário de cada um, da vida de cada um, e também na técnica para produzir cada vez mais. E se os homens produzem cada vez mais, eles podem, digamos assim, sobreviver com menos tempo de trabalho. O homem pode trabalhar cada vez menos e viver. Hoje não precisava ter desempregado no mundo, e nem gente passando fome. Mas hoje o capitalismo, para poder sobreviver, 70% da população do planeta tem que ficar desempregada. 70% excluída da sociedade. São pessoas que vivem na periferia. Morrer ou viver, o capitalista quer que ele morra. Hoje o capitalista sobrevive com 20%, 30% da população. Mas daqui a uns tempos, com o desenvolvimento da técnica, da capacidade de produzir com um custo cada vez menor, esse número vai ser, os excluídos serão cada vez maiores, até que toda essa propriedade, ela passa a ser socialista, passa a ser comunista, passa a ser coletiva. A propriedade dos meios de produção tem que ser coletiva. Então, essa luta você tem de compreender. E o outro ponto importante é saber que nunca vai conseguir a sociedade socialista através de voto de parlamento burguês. Não vai. O cara vota num deputado, pode ser até do Partido Comunista. Ele não vai mudar a estrutura do Estado. Não vai mudar essa condição da escravidão capitalista. O que vai acontecer é que quando piorar demais a situação, com certeza, igual aconteceu em vários países do mundo e continua acontecendo até hoje, a burguesia, para poder manter seu domínio, ela leva o povo a fazer guerra. Ela impõe a guerra à população. Igual está ameaçando aqui no próprio Brasil hoje, ameaçam em fazer guerra contra nós. Na Venezuela, o governo da Venezuela quer fazer um governo bom e os Estados Unidos querem invadir lá para fazer guerra. O Afeganistão, o americano invadiu lá para roubar o Afeganistão, foi aí 20 anos de guerra, agora que se libertaram. É claro que o Talibã tem um pensamento que não é comunista, não é socialista, ao contrário, é muito atrasado. Mas uma coisa é certa, os Estados Unidos foram escorraçados de lá, e nesse ponto eles têm nosso apoio. Não é? Hoje eu acredito que o povo afegão vai conseguir construir o seu destino. Todos os povos haverão de saber construir desde que não haja uma opressão maior aí. Então, camaradas, é muito importante estudar. Nós temos que estudar. A teoria vem dos livros. Ninguém aprende a ciência somente praticando ali. Não tem, você tem que estudar. O médico nunca vai virar médico se ele não estudar a medicina. Ele tem de compreender o corpo, ele tem de compreender os medicamentos. Senão ele não vai. Então ele tem que sair e tem que estudar. Então nós também, lutadores do povo, precisamos estudar para orientar a nossa luta, para saber como fazer a organização do trabalhador. Porque a força motriz da transformação, camaradas, são os trabalhadores. Esse pessoal que você vê aí que não tem muito valor, é eles que têm valor. Eles produzem a riqueza. E esse ser humano que está hoje abandonado, ali que está a força da transformação. Como é que a gente une o trabalhador? Como que nós arrancamos dele a sabedoria que ele tem?
Esses filhos do povo são pessoas muito inteligentes. São eles que vão governar o futuro. O futuro vai pertencer à classe operária. Essa classe aí que hoje está abandonada e desprezada. O futuro não pertence aos ricos. Vai pertencer ao povo trabalhador. Não que vai fazer um governo de pobre, não é isso. É que esse povo trabalhador vai se unir e tomar a riqueza que hoje é dos ricos e distribuir para todos. E estabelecer um governo que não permita acumular mais riqueza. Senão a gente faz uma luta e fica que nem os Espartacos. Nós propusemos, vamos propor o quê? Na verdade, vai propor o mesmo capitalismo, um capitalismo melhorado. Só isso que vão ser capazes de propor. Por isso, o estudo é fundamental. Eu conclamo vocês a estudar. Tem que ler a ciência. Tem aí o livro, começa pelo Manifesto Comunista, que é um livro do Marx. Lê também A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Lê o livro do Lênin, O Estado e a Revolução. Lê o livro do Marx sobre a ideologia alemã, os escritos econômico-filosóficos e, finalmente, leia o Capital. O Capital foi escrito para operários. Dizem que o Capital é muito difícil de ler. É muito fácil de ler o Capital. Ele é longo, ele é grosso, muito volume, porque o Marx foi explicando devagarzinho, pílula por pílula, passo a passo. Se você abrir o livro Capital e começar a ler, não tem nenhuma dificuldade, uma criança entende. Qualquer trabalhador, qualquer pessoa que não tenha frequentado a faculdade, entende perfeitamente o Marx no que ele escreve o Capital. E se você tiver a paciência de ir lendo, anotando, estudando, compreendendo, você vai ver e entender sobre economia política, sobre filosofia, sobre história, e vai compreender qual é a nossa proposta. Eu conclamo você a estudar a teoria marxista. Isso é muito importante. Vocês são seguidores nossos. Veja eu estou há 54 anos na luta, desde os 16 anos, nunca parei. Eu estudo todo dia e nunca parei. E eu vou morrer sem ver o socialismo. Eu tenho 73 anos de idade. Agora cabe a vocês, jovens, vocês que estão chegando ao partido, cabe a vocês a luta, a continuidade dessa luta transformadora. E eu digo que a coisa mais importante hoje é entender o que é o socialismo e concentrar nossa luta não para melhorar o capitalismo, mas para tomar o poder político dos capitalistas. O poder político é a ferramenta mais importante para construir a nova sociedade. E vocês aí serão as pessoas que poderão, talvez, aí, liderar o povo, o trabalhador, para a conquista do poder político, para implantar o socialismo no Brasil. Entendeu? Isso é muito importante. Um grande abraço. Hoje é um domingo, parece que é dia 20 ou 21 de agosto. Deixa eu ver aqui que dia que é hoje. Hoje é um domingo. Deixa eu fechar isso aqui, para me ver que dia é hoje, fechar tudo. Vamos lá hoje é domingo, hoje é sábado. Hoje é um sábado, 21 de agosto de 2021. E agora são 17 horas, mais ou menos. Então, fica um grande abraço a vocês. Vocês me conhecem, Euler Ivo, do Partido Comunista do Brasil, de Goiás. Um abraço.